Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre previdência social, a questão dos direitos dos trabalhadores em caso de acidente de trabalho. O nosso entrevistado é o Dr. Júlio Pereira, professor da FESP e um dos docentes advogados que prestam assessoria jurídica no Escritório Jurídico Social da FESP, realizando inclusive um trabalho de atendimento gratuito, né, Dr. Júlio? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. Dr. Júlio, o que é considerado um acidente de trabalho? É uma lesão que ocorre no corpo ou na mente do trabalhador empregado, o trabalhador avulso ou segurado especial, o chamado pequeno produtor rural. E quais são os tipos, né, de acidente de trabalho? É o acidente típico, né, que é o acidente que causa essa lesão, né, é visível, né, digamos assim. O acidente itinere, é o acidente de trajeto, né, que ocorre no caminho. Itinere no caminho, né, que ocorre no caminho entre a empresa e a casa e a casa e a empresa, tá certo? E o acidente ocupacional, a doença ocupacional, ocorrida advinda através de doença ocupacional, pelas condições ambientais do trabalho, né, do ambiente do trabalho ou pelas condições que o trabalho é exercido. Tá certo. Quem tem direito, quais são os benefícios, né, que são garantidos pela Previdência no caso de um acidente de trabalho? Os benefícios são a aposentadoria por invalidez acidentária, o auxílio doença acidentário e o auxílio acidente, que também é devido por acidente de qualquer natureza. Da mesma forma como o senhor explicou anteriormente, tanto durante o trajeto de trabalho, por excesso, pelas condições em que o funcionário... As condições ambientais e as condições do trabalho, da profissão, né, digamos assim. Tá certo. E quem tem direito a esses benefícios, doutor Júlio? Os trabalhadores únicos que têm direito são os trabalhadores empregados, agora incluído o trabalhador empregado doméstico, né? O trabalhador avulso e o segurado especial. Segurado especial. Qual a primeira providência que o acidentado deve tomar na hora que acontece, né, o problema, ou no caso da lesão por esforço repetitivo, as lesões ocupacionais, né, quando ele observa que aconteceu algum problema, qual a primeira providência que ele deve tomar? Empregador. empregador. Como é feito esse comunicado oficialmente? Não, ele vai simplesmente levar a notícia do acidente ao empregador, né? E o empregador tem a obrigação de preencher a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Ah, sim. O que seria isso? É um documento que a empresa emite? É um documento que a empresa emite hoje, ele está de maneira facilitada através da internet. Ele emite esse documento, leva ao médico, até o médico vai referendar, vai assinar, vai manifestar a sua anuência, não é? E a Previdência já marca uma perícia para que esse trabalhador ele se submeta a uma perícia. Como são realizadas essas perícias? As perícias são agendadas pelo sistema do INSS, né? E o trabalhador ele precisa ter o cuidado de, além da CAT, ele precisa de um atestado médico, né, circunstanciado, relatando, né, descrevendo, confirmando o problema e que aquele acidente gera incapacidade, porque o acidente que dá a proteção é apenas aquele que gera afastamento, né, incapacidade com afastamento. Doutor Júlio, é muito comum acontecer divergência entre o que o médico que atendeu o acidentado, né, num primeiro momento, e o médico da Previdência Social que realiza a perícia, acontecer divergência entre os laudos. Isso é possível no caso de um trabalhador contestar se ele eventualmente não concordar com essa perícia? O trabalhador ele precisa ter o cuidado de se munir, de providenciar pelo menos 3 atestados médicos. Um atestado médico de um especialista, um clínico geral e um médico do trabalho. Nesses atestados, eles precisam constar que ele está incapacitado total e definitivamente, no caso gera aposentadoria por invalidez. Incapacitado total e temporariamente, no caso gera auxílio doença, tá certo? Ou se ele tiver incapacitado parcialmente
mas definitivamente aí gera auxílio acidente. Então, com esses 3 atestados, ele vai até o INSS, até a perícia do INSS, com certeza, seguramente, se ele tiver 3 atestados médicos relatando detalhadamente as condições, vai garantir o benefício. Exatamente, porque o médico do INSS, ele tem uma regra, ele tem uma norma que ele não pode burlar. Ele comete crime, inclusive, se ele atestar, o médico do INSS, ele comete um crime capitulado no Código Penal brasileiro, se ele atestar que aquela pessoa está apta, enquanto ela não está inapta, enquanto está inapta. Então, com os 3 atestados, é seguro, é certeza que isso não acontece. Ou pelo menos ele garante a obtenção desse direito de maneira mais facilitada. Como que é o atendimento realizado no escritório jurídico social, nesta área especificamente? No caso, assim, quais são os procedimentos jurídicos que têm sido tomados para garantir esses direitos? Interessante pergunta. Aconteceu um fato já há alguns anos, um trabalhador que chegou até o escritório e nos relatou uma história de acidente ocorrido, acidente ocupacional, né, doença ocupacional. Mas já tinha decorrido mais de 6 anos. Então, qual a primeira providência? Foi emitir uma CAT, ou seja, a comunicação do acidente de trabalho. Mas a dificuldade foi tamanha que a empresa se recusou a fazer a CAT. Então, nós orientamos a própria cliente, né, do escritório escola a fazê-lo. E ela sim fez. Ela fez. De próprio punho? Não, ela pela internet, né? O formulário pela internet. Ela pediu a ajuda de uma pessoa e essa pessoa ali ajudou, né? E que trabalha nessa área. E aí, feito a CAT, marcou a perícia. Hoje a mulher está aposentada, por incrível que pareça. Quer dizer, um fato ocorrido há cerca de 6 anos atrás, certo? Então, ela conseguiu o benefício. É importante aí salientar também que a CAT, ela tem um prazo para a empresa. A empresa tem um prazo de 24 horas para fazê-lo. Se não houver morte do acidentado, se houver morte, tem que ser imediato. Se a empresa não faz, o médico pode fazer. Se o médico não faz, qualquer autoridade pode fazer, tá certo? O sindicato, depois o sindicato, exatamente. E o sindicato também. Se ninguém faz, como aconteceu esse caso, ninguém fez, ela pôde fazer. E fez passado vários anos. Então isso é muito importante deixar registrado, salientado, porque os trabalhadores que às vezes foram acidentados no passado não perderam o direito. Eles podem buscar esse direito, podem resgatar um direito que às vezes está perdido. Tá certo. Doutor Júlio, como é a questão dos acidentados que trabalham sem carteira assinada? Bem, é aquela sempre pergunta recorrente, né? E o trabalhador informal, né? E aí entra o trabalhador informal, urbano, rural, né? Ele tem a proteção mínima. É o que a Previdência dispõe. E, naturalmente, ele vai receber o benefício de valor mínimo. O que ele precisa, então? O mesmo procedimento, comprovar o acidente, né? E comprovar a atividade. Certo? Como ele vai comprovar essa atividade é que são elas. A dificuldade é exatamente aí, comprovar a atividade, porque normalmente, via de regra, ele trabalhando sem carteira assinada não tem documento, não tem olerite, não tem folha de pagamento, né? Mas tem alguns documentos que ele pode produzir durante a vida dele. Por exemplo, quando ele vai emitir um RG, o CPF, quando no nascimento de um filho, qualquer ação que ele vai fazer, qualquer contrato que ele vai fazer durante a vida dele, ele sempre se qualificar com aquela profissão, seja rural ou urbano. Então, é importante ele se qualificar como tal. Se ele se qualifica em um contrato na profissão correta, então aquele contrato serve de reivindicar. Agora, é importante salientar que a Previdência só aceita como prova o contrato que tem firma reconhecida. Então, não basta ele simplesmente fazendo contrato aí, né? E por conta própria, né? Exatamente, tem que reconhecer a firma das partes. Aí, reconhecendo a firma das partes, a Previdência reconhece como válido esse documento, como início de prova.
Tá, já. Doutor Júlio, então, só para concluir, quem pode ser atendido pelo escritório jurídico social e quais são os dias de atendimento? São pessoas interessadas, né, que têm uma idade superior a 16 anos. Por que 16 anos? É a idade mínima para contribuição previdenciária, não é isso? Existem casos que, como aprendiz também, com idade menor, mas normalmente de 16 anos acima, né? E o dia é de segunda a sexta, né? E o nosso atendimento da assessoria jurídica, consultoria jurídica, na sexta-feira, das 13 às 17. Doutor Júlio, muito obrigada pela sua participação no nosso estúdio. Sempre um prazer. E lembrando que o Escritório Jurídico Social da FESP fica localizado à Rua 3 de Maio, em Passos, número 33. O telefone para contato, DDD é 35 3529 8077. Larissa, com você.